Então, shalom a todos. Estamos com a segunda parte do tema. No irás para o cielo, ok? Não viverás no cielo, perdão. Pero, terminamos no ponto. Se não vamos para o cielo, aonde está Enoque, Moche, Moisés e Elias, ok? Aonde foram? Aonde estão esses homens? Tá? Porque dentro do cristianismo, todos creem, praticamente 100%, de que eles estão no céu, ok? Vamos chegar nesse tema, vamos desglossar de uma forma que tu possa entender por que Enoque, Elias e Moisés não estão no céu, ok? Vamos lá? Por interesse, ¿Crees que Enoc, Moisés y Elías están en el cielo? Esa es la pregunta. En este mundo impregnado de doctrinas sin fundamento bíblico, conocer bien el rapto de Elías, el traslado de Enoc y comprender la misteriosa muerte de Moisés son cosas que pueden ayudar mucho a conocer la verdad. Conocer, sí. Después de todo, son las malas interpretaciones de que estos hombres de Elohim fueron llevados vivos al cielo, las que sustentan creencias como la inmortalidad del alma, un hogar en el cielo para los que obedecen a Yahweh, creencia en la existencia del purgatorio y de un infierno de fuego que aguarda a los desobedientes y pecadores. Enoc, Moisés y Elías, ¿dónde están? ¿Dónde están? Elías fue transportado del lugar donde estaba a otro lugar. Esto no significa que el profeta fue llevado al cielo en un carro de fuego. Ou seja, ele foi sacado de um lado e levado a outro em la terra. Temos como provar isso? Vamos provar para vós da Escritura. Então esse carro de fogo, essa carruagem de fogo que levou Elias ao céu também é uma mala interpretação. Porque nós vamos ver na Escritura que um remolino foi o que levou ele da visão de Eliseu que estava com ele, ok? Vino a carruagem, sim, de fogo todo, pero isso se passou no mar de um remolino foi o que levou ele. Nós vamos ver isso no texto bíblico, vamos analisar, ok? El propósito del carro de fuego era únicamente separar a Elías de Eliseo. Elías, de hecho, fue levantado en un torbellino, un remolino, dicho sea de paso. El remolino se forma por el desplazamiento de aire, por lo tanto, el profeta no abandonó la atmósfera terrestre, ya que fuera de esta no hay remolino. El profeta tampoco soportaría el cambio de ambiente sin pasar primero por la muerte física y la resurrección o transformación del cuerpo. Nada poderá ser desse mundo simplesmente por salir, verdade? Hoje se diz, verdade? Muitos não creem, eu sou meio cético em relação a isso. O homem foi à lua, o homem foi ao espaço, ok? Pero eu creio particularmente que o homem nunca saiu da terra, ok? É uma questão personal minha, uma questão personal. Pela gente crê que vai ao espaço dentro de uma sonda espacial, de uma nave espacial, que seja. Nesse tempo não havia nada disso, verdade? Então como que ele poderia ir sem estar numa sonda ou mesmo sem ter com certeza o corpo transformado que para aguentar a pressão extraplanetária, ou fora do planeta? Para no haber muerto, Elías debió ser un ser muy diferente al resto de los seres humanos. La verdad, no era igual. Es exactamente en este punto que la doctrina de la inmortalidad del alma, así como la creencia de que el hombre puede ser llevado al cielo, entran en vergonzosa contradicción con la Biblia. Por ejemplo, cuando Adán pecó, el Creador determinó su muerte como consecuencia de su pecado. Por esta razón, la muerte debe pasar por todos los humanos nacidos a semejanza de Adán. Así es. Como Elías tenía la misma naturaleza que Adán, es decir, nació en la misma condición, no podía ser llevado al cielo mientras permaneciera en este estado mortal. Un versículo para compartir, Romanos 5:12 dice: por un hombre el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Ou seja, da mesma maneira, Elias era um homem mortal, pecador como nós outros, que só poderia ir ao céu, se fuera possível, através de um corpo transformado, através da ressurreição, transformação desse corpo. Alguém pode perguntar, não seria isto o que passou com Elias? Porque sendo levado ao céu, passou diretamente da vida mortal à la eterna, e seu corpo se transformou em um corpo imortal? Podemos assegurar-lhes que isso não sucedeu. Ao examinar outros exemplos na Bíblia, veremos que isto não pode haver sucedido a Elias, nem a Enoque, nem a Moisés, nem a nenhuma outra pessoa na Bíblia. Juan 14:6 é o que diz.
Yeshua le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Em outro texto, nuestro Mesías, Yeshua, Jesús afirma, Juan 11:25. Yeshua le declaró, yo soy la resurrección y la vida. La única manera que tiene el hombre de llegar a la presencia de Yahweh y del Padre es nuestro Mesías Yeshua, Jesús. Y eso solo es posible a través de su muerte y resurrección. Ese proceso habría sido diferente con Enoque, Elías y Moisés. El hombre es mortal, por eso todos los hombres mueren, Hebreos 9:27. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez, pero después viene el juicio. Seria Elias uma exceção? Ou Pablo, aliás, o apóstolo Pablo não sabia o que estava dizendo. Pablo disse que o mortal deve revestir-se de imortalidade, e o corruptível deve revestir-se de incorruptibilidade, antes de passar da vida à vida eterna. 1 Coríntios 15:53, já lemos no vídeo passado. Resulta que uma transformação como esta só é possível com a morte de Yeshua. Por lo tanto, havendo Elias morto antes de Yeshua, havendo citado primeiro e precedido incluso ao livro de Elohim, porque diz a Escritura que ele é a primícia dos que morreram, ele é o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. Ok? Ressuscitou para receber o galardão eterno. Ok? E então seria Elias mais importante que o Messias? Seria Enoque mais importante que o Messias? Seria Moisés mais importante que o Messias? Ok? Mira que não é lógico. Paulo disse que Yeshua foi o primeiro em la ressurreição. Esta é a prova de que Elias não está no céu, pelo contrário, Yeshua não seria o primeiro. Se de hecho Elias hubiera estado no céu desde seu arrebatamento, seria o primeiro e Yeshua o segundo. 1 Tessalonicenses 4:17. ¿Está Elias no céu? La Biblia dice, Elías ascendió al cielo, Segunda Reyes 2:11. El texto parece decir que Elías subió al trono de Elohim. Por otra parte, en Juan 3:13 está escrito, nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Mira, olha que interessante, o próprio Messias abre em Johan 3:17 que nada subiu ao céu, senão ele que vai desceu. Ok? Então ele subiu. Ok? Então, isso seria uma frase que estaria muito mal colocada pelo Messias, porque se Enoque, Elias e Moisés foram ao céu, então sim subiu ao céu. Pero aqui diz que nada subiu ao céu, a não ser aquele que o céu apagou. Então, o que passa? Impossível crer que Elias, Moisés e Enoque estão no céu, porque o próprio Yeshua desconfirma isso. Ok? Millones de cristianos comprenden que aquí hay una enorme contradicción. Mientras un texto declara que nadie subió al cielo, otro texto dice que Elías ascendió al cielo. ¿Qué pasó con él entonces? ¿Qué pasó con Elías? Ahora vamos a ver. Dice, comencemos mirando el lugar donde Elías fue llevado al cielo en un torbellino. El texto de 2 Reyes 2, capítulo 2, versículos 11 y 12 dice, y aconteció que mientras caminaban y hablaban, he aquí apareció un carro de fuego con caballos de fuego, y los separó a ambos. Y Elías ascendió al cielo en un torbellino. Mira, aqui o texto bíblico deixa muito claro e vamos quebrar aqui a primeira educação mental que há em muitas películas e dibujos animados bíblicos, ok? De que Elias foi levado ao céu numa carruagem com fogo e cavalos de fogo, ok? Pelo texto diz bem claro que aconteceu que mientras caminavam e hablavam, quem? Eliseu e Elias, ok? Le apareceu um carro de fogo com cavalos de fogo e separou a ambos. A carruagem de fogo e cavalo de fogo foi para separar Elias de Eliseu, ok? E aí diz, coma, e Elias ascendeu ao céu em um torbellino. Então ele não foi ao céu com uma carruagem de fogo, isso é uma mentira, ok? Ele foi ao céu com um torbellino, ok? Continua o texto. Al ver esto, Eliseo gritó, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Y ya no lo vio más, y tomó sus vestidos y los rasgó en dos. Ok? Aqui nesse texto, esses dois versículos vemos que Elias ascendeu ao céu em torbellino. Se não levaram, pero até onde? Isso foi muito similar ao episódio de Filipe e o eunuco que já não vimos. Filipe desapareceu
del servente de la reina de Candace y encontró en Azoto. Hechos 8, 39 y 40 dice el siguiente. Y cuando subieron del agua, el Espíritu de Dios se llevó a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y jubiloso prosiguió su camino. Felipe se encontró en Azoto, y al pasar predicaba el Evangelio en cada ciudad, hasta llegar a Cesarea. Passou a mesma coisa com Elias, o que passou com Felipe. Todo mundo conhece o texto do Novo Testamento de Felipe, e quando Felipe vai e bautiza o eunuco, depois desse bautismo, então diz o texto, que está claro cá, que o Espírito de Elohim, o Espírito de Deus, leva Felipe para um outro lugar na terra, chamado Azoto, aonde ele predicava o Evangelho em cada cidade. Okay? Da mesma maneira que passou com Elias. Elias foi afastado de Eliseu por um carruagem, um carro de fogo, que é cavalos, e depois foi levado como um turbilino para um outro lugar. Será que podemos comprovar isso biblicamente? Elias não foi levado ao céu desde o trono de Elohim, onde se senta Yahweh. O único que sabemos com segurança é que Elias foi levado ao céu em lo alto em um turbilino. E simplesmente significa que Elias foi levado ao céu até que estuvo fora do alcance da vista de Eliseu e os demais que observavam desde a distância. Eliseu não volveu a ver Elias mais. Em outras palavras, Elias foi levado a outra parte igual a Felipe e Ezequiel. Nós também com o profeta Ezequiel. Em o caso de Felipe, não devemos crer que o eunuco já não o viu porque Felipe foi levado ao céu sem morir e nunca mais foi visto. Porque sabemos que ele continuou predicando o Evangelho. Se examinamos todo o texto de 2 Reis 11 e 12, descobriremos que Elias foi trasladado por Elohim a outro lugar. Em 1 Reis 17, 1 a 3, e no famoso episódio onde Elohim reteve a Lúbia durante 3 anos e meio, Elias desafia o rei Acabe, dizendo que não beberia na terra. Então Elohim lhe disse a Elias que se esconda. 1 Reis 17, 1 a 3, é o que diz. Entonces Elías, tisbita, de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: como Jehová, Elohim de Israel, como estoy en estos años, no habrá rocío ni lluvia, excepto conforme a mi palabra. Entonces vino a él palabra de Jehová diciendo: sal de aquí y ve hacia el oriente, y escóndete junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. A história é contada em 1 Reis 18, 1 a 18, quando Elohim lhe disse a Elias que vaya e se presente ao rei Acabe depois da sequia. Há um evento interessante que aparece nos versículos 7 e 12 e o encontro de Elias e o profeta Abdias. Olha o que diz. Y cuando Abdías iba en camino, he aquí Elías le salió al encuentro, y Abdías, al reconocerlo, se postró sobre su rostro y dijo: ¿eres tú mi señor Elías? Y él le dijo: yo soy. Ve y dile a tu señor: he aquí Elías está aquí. Pero él dijo: ¿en qué he pecado, que entregaste a tu siervo en manos de Acab para que me matara? Vive Yahweh tu Elohim, que no hubo nación ni reino donde mi señor no haya enviado a buscaros. Y cuando dijeron: no estás aquí, entonces hice jurar a los reinos y a las naciones que no te habían encontrado. Y ahora dices: ve, dile a tu señor: he aquí, aquí está Elías. Y podría ser que cuando me apartara de vosotros el Espíritu de Yahweh os llevara no sé a dónde, y si viniera a contarle la noticia a Acab y no os encontrara, me mataría. Pero yo, tu siervo, temo a Jehová desde mi juventud. Então, nessa ocasião, o que passou? Elias, ele havia desaparecido por um tempo e o rei Acabe mandou procurar ele por causa da sequia, porque Elias foi lá, decretou a sequia pelo pecado de Israel e desapareceu, porque Adonai levou ele, ok? Do outro lado. E a hora que passa, Acabe, o rei, manda buscar Elias. E todo que é lado não encontra em todas as nações de destruído. E fez todo mundo jurar que não havia encontrado ele. Agora, Elias reaparece, encontra com Abdias e fala: mira, vai lá e diz que Elias está aqui. Davi falou: não posso fazer isso. O rei vai me matar, porque o rei te procurou em todo lado. E imagina se eu me vou olhar o rei Acabe e digo que tu está cá, e de repente o espírito dele, Criador, diz o texto, te leva para outro lado. Então, para que nós estamos vendo isso? Porque era muito comum, no meio dos profetas e também dentro do contexto bíblico, de que uma pessoa que estava trabalhando para o Criador, como Elias, como Felipe, como Ezequiel, fora trasladado de lugar pelo Espírito de Adonai. Nós temos alguns registros, inclusive o profeta aqui, Abdias, admite isso, dizendo: Miná,
eu vou lá para Acabe que tu está aqui, de repente o espírito de Elohim te leva para o outro lado, ele vai matar. Ok? É somente que eles veem que isso era um acontecimento comum. E o que passou com Elias não é que ele foi para o céu, é sim que ele foi levado a outro lado. Então dá a entender que esto sucedía a menudo. Sim, a menudo, sim. E esse era o temor de Abdias. De Abdias nesse momento. Mira um pouco. Ok? Era bem sabido entre os profetas que Yahweh, o Elohim, levou a Elias. Certamente em esses anos de fuga, Elias se movia segundo as instruções do Todo-Poderoso. Elias foi visto por outros, pero cada vez que era buscado por rei Acabe desaparecia. Em muitas ocasiões, Yahweh, o Todo-Poderoso, lo trasladava, como dijo o profeta Abdias. Abdias certamente creia que se dava a espalda a Elias, iba a dizer a Acabe que Elias estava ali, o espírito de Adonai poderia levar-se Elias e nada sabe onde. E o entendimento de Abdias foi que Elias sempre foi levado quando sua vida estava em perigo. Elias aparecia em alguma outra cidade para testificar do Criador, de Yahweh, até que o tempo desgastasse sua corrida e novamente era levado para o outro lado. E o conhecimento desse fenômeno estava muito estendido entre os filhos de Elohim. Agora leemos o contexto imediato antes que Elias fosse arrebatado ao céu em um torbellino. Ao que diz em 2 Reis 2, 1 a 18, diz o seguinte: Aconteció que cuando Jehová estaba a punto de llevar a Elías al cielo en un torbellino, Elías partió de Gilgal con Eliseo. Y Elías dijo a Eliseo: quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Pero Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y así fueron a Betel. Entonces los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron: ¿sabes que hoy Jehová tomará a tu señor sobre tu cabeza? Y él dijo: yo también lo sé. Y Elías le dijo: Eliseo, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Pero él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y así fueron a Jericó. Entonces los hijos de los profetas que estaban en Jericó vinieron a Eliseo y le dijeron: ¿sabes que hoy Jehová tomará a tu señor sobre tu cabeza? Y él le dijo: yo también lo sé, cállense o guarden silencio. Y Elías dijo: quédate aquí, porque Yahweh me envió al Jordán. Pero él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y así fueron ambos juntos. Y había 50 hombres de los hijos de los profetas, y se pararon delante de ellos a distancia, y ambos se pararon junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas que las dividían por ambos lados, y ambos pasaron secos. Y aconteció que cuando pasaron, Elías dijo a Eliseo: pídeme qué quieres que te haga antes que sea quitado de ti. Y Eliseo dijo: ruégote que una doble porción de tu espíritu esté sobre mí. Y él dijo: cosa difícil has pedido. Si me ves cuando estoy quitado de ti, te será hecho, pero si no, no te será hecho. Y aconteció que mientras caminaban y hablaban, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego los separaba unos de los otros, y Elías ascendió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo gritó: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más lo volvió a ver, y tomando sus vestidos, los rasgó en 2 partes. También levantó el manto de Elías que se le había caído, y volviéndose se paró a la orilla del Jordán. Y tomó el manto de Elías que se había caído y golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Yahweh el Elohim de Elías? Cuando golpeó las aguas, se dividieron de un lado a otro, y pasó Eliseo. Y cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban enfrente de Jericó, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y vinieron a su encuentro, y se postraron en tierra delante de él. Y ellos le dijeron: he aquí ahora hay entre tus siervos 50 hombres valientes. Ahora déjalos ir y buscar a tu amo. Quizás el espíritu de Yahweh lo levantó y lo arrojó sobre una de las montañas o en uno de los valles. Pero él dijo: no los envíes. Pero ellos insistieron en él, hasta que avergonzado les dijo: enviadlo. Y enviaron 50 hombres que lo buscaron durante 3 días, pero no lo encontraron. Entonces volvieron a él, porque se había quedado en Jericó, y les dijo: ¿no os dije que no fueseis? Mira, vamos colocar aqui, esse é todo o contexto do texto, verdade? Interessante que, primeiramente, estamos falando de profetas.
dele Criador. Elias, Eliseu e também 50 homens de profetas, ok? Hijos dos profetas. Todos eles eram profetas e nenhum deles tiveram a revelação de que Elias foi ao céu. Nenhum deles, ok? Pelo contrário, acreditavam que Elias foi levado para um outro lado e que poderia, quem sabe, ter estado sobre uma montanha. Porque o que passou nesse momento era a transição do ministério de Elias ser entregado a Eliseu. Eliseu foi treinado por Elias para estar nesse lugar. E Eliseu, o que Eliseu sabia e o que os profetas sabiam pela revelação do Espírito Santo, para que o cristiano possa entender, que Elias ia ser sacado e que Eliseu ia ficar nesse lugar. Então Eliseu não queria isso. Nenhum discípulo quer ficar livre de seu maestro, entende? Perder seu padre ali, verdade? Entende? Então, cada vez que os profetas você sabia que tu Senhor, tu maestro vai ser sacado de vós? Eliseu falava, sim, sei, claro, quero saber disso. Entende? E sabe que ele vai subir sobre sua cabeça e vai ser levado? Eles tinham essa compreensão, que o Espírito ele levava o profeta e levava para o outro lado. Ele vai ser arrancado de vós, e eles estão isso para. Então, quando Elias falou, eu vou para Jericó, eu vou para tal lugar, Eliseu falou, eu não saio de perto de vós. Porque não queria se quedar dentro do seu maestro. Então, ele sabe, você sabe que eu vou sacado de vós. Queres alguma coisa? Me pede alguma coisa. É quando Eliseu pede, eu quero o dobro do Espírito que está sobre vós. Coisa difícil pedir. Pero se vês eu sendo levado de vós, nenhum momento ele falou, quando tu vês eu indo para o céu, seria um lindo momento para que a Bíblia pudesse confirmar para vós e para mim que Eliseu está no céu e que alguém subiu no céu. Quando Eliseu podia falar, mira, quando eu for levado ao céu e tu estiver presente, tu vai receber o Espírito. Nenhum momento, nem Eliseu, nem Elias, nem o profeta abram nada de céu. Nada. E de repente passa o quê? Quando Elias é levado, Eliseu então recebe esse poder, esse Espírito, verdade? E ele então volta aos profetas, hace toda aquela que nós lemos aqui, abre o Jordão com manto e tal. E os profetas dizem, e disseram, eis aqui que a hora entre tus servos 50 homens valentes, que eram servos de Eliseu, agora são de Elias, agora são servos de Eliseu. A hora de nos ir a buscar a tu amo. Quizás o espírito de Yahweh lo levantou e lo arrojou sobre uma das montanhas ou em um dos vales. Ele dijo, não les envies, porque não adianta, porque Eliseu sabia que Elias tinha sido levado, ele não para o céu, entende? E eles insistiram, foram e não encontraram, 3 dias buscando não encontraram, entende? Então o que nós temos acá, que seria um ótimo momento para a Bíblia afirmar que Elias foi para o céu, ou que ele morreu e foi para o céu, ou que foi arrebatado para o céu. Não há outra oportunidade onde se habla de este tema, de este personaje. Então, claro. Para encontrar algo, para agarrarnos de que sí fue al cielo. En realidad no hay. Y la explicación es tan clara de que no fue al cielo. Não foi ao céu. Foi trasladado a outro lugar. A outro lugar. Agora, será que podemos ter mais comprovação? Nós vamos trazer isso para vós, por quê? Se nós conseguimos provar para vós que Elias não foi ao céu, que ele foi levado para um outro lugar, recordando do verso que diz que nada subiu ao céu, não será aquele no céu barro, o Hijo del Hombre, tu vai começar a entender que se Elias não foi, Moisés também não foi. E também Enoque também não. Então você pergunta, e o que passou na transfiguração? Quando apareceu Elias e Moisés, o que era a transfiguração? Eu te explico. A transfiguração era uma visão espiritual, ok? Era uma visão espiritual coletiva. Nós todos sabemos, pela Bíblia Sagrada, que os profetas e os homens de Elohim tinham visões. Abraão viu visões, ok? Davi viu visões. O apóstolo Paulo teve visões, ok? Aquilo que viram os discípulos de Yeshua ter o corpo glorificado e Moisés e Elias era uma visão espiritual com uma explicação espiritual e muito clara para Israel. O que simboliza Elias para Israel? O espírito de profecia. O que simboliza Moisés para Israel? A Torá, a palavra que sai da boca do Criador. Nem só de como verá o homem, pelo de toda a palavra que sai da boca do Criador. Qual é a palavra que sai da boca de Elohim? É a Torá, ok? Não, mas a Bíblia toda é a palavra de Elohim? Sim, é considerada a palavra de Elohim, mas literalmente a palavra de Elohim é o que saiu da boca dos profetas e da boca do próprio Elohim que Moisés escreveu. Essa é a palavra de Elohim. O resto é história, é continuação, é explicações, é argumentos, ok?
ok? E quando apareceu Moisés e Elias e Yeshua glorificado, o que os judeus discípulos, como Pedro, Juan e etc., miraram, o que eles entenderam? Que ali estava completo o plano. Qual era o plano? La Torá, Moisés, e los profetas, Elias, hablando sobre o Messias, Yeshua, que vendria por la humanidade. Então, Elias, Moisés e Yeshua na transfiguração, não é que Elias abarrou do céu e Moisés abarrou do céu e Yeshua encontrou com eles porque eles estavam em corpo glorificado. Essa é uma explicação que qualquer um pode dar como uma fantasia, pero dentro da cultura e mentalidade de Israel era que a Torá hablava de Jesus o Messias, que os profetas, que representam Elias, hablava de Jesus o Messias e que o Messias estava ali presente. Era a confirmação para os discípulos que Jesus, que Yeshua era o Messias elegido por la Torá e por os profetas. Essa é a explicação da transfiguração. E não que abarraram do céu, ok? Porque Elias não subiu ao céu, Claro. ok? Dessa nota para entender, amado. ¿Notaste cómo Yahweh envió a Elías de un lugar a otro para hacer su trabajo, mostrando así la necesidad de mantenerlo muy vivo y activo en la tierra? Y como también era sabido por los hijos de los profetas que Yahweh traducía a Elías de vez en cuando, o trasladaba a Elías de vez en cuando. Dice, pero lo que el texto quiere revelar con la expresión tomar a tu amo sobre tu cabeza. Sí, es importante. Es evidente que millones lo entienden como elevarse hacia arriba, o en el lenguaje más popular, hoy Elías va al cielo. Nada como eso. La traducción de Smith y Gospel dice, ¿sabes que hoy el Señor está a punto de quitar a tu amo de ser tu líder? Essa é a expressão. Esa sería la traducción A correcta. tradução correta. Mira, É uma expressão idiomática hebreia. Tem que ser traduzido no pensamento hebreu. Exato. Traduzido no pensamento católico, evangélico, cristiano, Elias foi para o céu. Pero dentro da idiomática hebreia, essa frase significa, ele será quitado como tu líder. Ou seja, tu ficará em lugar dele. así mismo. Ok? Eso es lo que quiere decir todo este contexto. Exatamente. Se puede encontrar más evidencia de que Elías no fue arrebatado al cielo y permaneció allí en un registro que involucra al rey Josafat. Mira, mais um registro. Josafat sigue vivo después del tradicional rapto de Elías. Ok? Josafá, o rei. Analizando el siguiente gráfico podremos entender, unos 10 años después de su rapto, el profeta Elías envía una carta advirtiendo al rey Joram, lo que prueba que él, nuestro profeta Elías, todavía estaba vivo en algún lugar de esa región. Aí tem um gráfico que tu vê, verdade? Que o rei Jorão, ok? Ele estava aí recebendo uma carta do profeta Elias, porque Elias estava vivo em algum lugar diferente. Então aí tem um gráfico que tu possa ler, aí vai mostrar na pantalla, verdade? Por pausar o vídeo e analisar aí. Corão está escrito em português, pero vai se entender no meio, tá? Esse gráfico, mostrando que o rei Jorão recebe uma carta, então, de Elias, comprovando que depois do suposto rapto ao céu, que não é de Elias, ele recebe uma carta porque Elias estava na terra e todavia vivo, ok? Aí, então ali está ali, ó, arrebatamento de Elias e carta de Elias. Então, os teus subtítulos para comparar e também a sequência de anos de Los Reis para que tu possa comparar e ver de que realmente Elias ele estava vivo e mandou a carta ao rei Jorão, ok? Amén. Primeiro, Elías es quitado en los días de Josafat, aún reinando. segundo Reis 3:11, é o que diz. Pero Josafat preguntó, ¿no hay aquí algún profeta del Señor por quien podamos consultar al Señor, a Elohim? Aquí está Eliseo, hijo de Safat, derramando agua sobre las manos de Elías. Ou seja, Elias estava aí, ok? El registro del ascenso de Elías se encuentra en el capítulo anterior, pero la cosa no se detiene aquí, ya que se ve a Elías todavía activo después de la muerte del rey Josafat. 2. Josafat reinó 25 años en Judá y fue sucedido por su hijo Joram. En 1 Reyes capítulo 22, 42 y 51 encontramos lo siguiente. Entonces Josafat durmió con sus padres y reinó en su lugar Joram, su hijo. Sim. Terceiro, Joram recibe una carta de Elías mucho después de la muerte de Josafat. ó, que interessante, ok? Segundo Crônicas 21:12. Y durmió Josafat con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Joram su hijo.
Entonces le llegó carta del profeta Elías diciendo: así dice el Señor, Dios de tu padre David. Mirá, Aquí la historia continúa con más detalles que fueron omitidos en 2 de Reyes 8. El versículo inmediato continúa diciendo: segundo Crônicas 21, 11 a 20, olha o que diz. hizo también lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los habitantes de Jerusalén se corrompieran, y hasta Judá lo impulsó a hacerlo. Entonces le llegó carta del profeta Elías diciendo: así dice el Señor tu Dios, Dios de tu padre David, por cuanto no anduviste en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que tú anduviste en el camino de los reyes de Israel, y prostituiste a Judá y a los habitantes de Jerusalén, conforme a la prostitución de la casa de Acab, y también mataste a tus hermanos de la casa de tu padre, mejores que tú. He aquí, el Señor herirá a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres e a todos tus bienes com um grande azote. Vamos colocar só um ponto aqui. O ministério de Elias era no reino do norte, no reino de Israel. E Elias, agora, depois de seu arrebatamento, depois de sua ida, ele aparece dando carta, enviando carta a um rei do reino do sul. 10 años después. 10 anos depois. Okay? Entonces no fue así. Então Él fue foi trasladado de para um lugar ou outro. Ele foi como, por exemplo, aposentadoria. Jubilação. Vou te levar a hora num recanto onde vai ficar descansando tranquilo. Pero em Judá começou uma prostituição terrível através de Jorão. Então a hora Elohim usa Elias para escrever uma carta condenando as atitudes do rei Jorão, hablando que ele está andando nos caminhos errados e comparando também sua administração governamental com o rei Acabe de Israel, que Elias também viveu na época e repreendeu e acompanhando, ok? E continua. También tendréis gran enfermedad a causa de una enfermedad en vuestros intestinos, A carta era bem direcionada, com detalhes. hasta que se os salgan de día en día a causa del mal. Entonces el Señor incitó contra Joram el espíritu de los filisteos y de los árabes que estaban de parte de los etíopes. Estos subieron a Judá, la invadieron y se llevaron todos los bienes que se hallaban en la casa del rey, así como a sus hijos y a sus mujeres, de modo que no le dejaron hijo alguno, excepto Joacás, el menor de sus hijos. Y después de todo esto, el Señor le hirió en las entrañas por una enfermedad incurable. Cumprindo a profecia que o profeta Eliseu, que não foi levado ao céu, depois de 10 anos, que estava jubilado, descansando, isso, tem uma missão para nós. Ó, lá no Reino do Sul, o rei Jorão está sendo lá, Sarambi, escreve uma carta para ele e condena. E condenou e se cumpriu. Ou seja, mostra que o profeta todavia estava ativo no dom da profecia, apesar de jubilado, porque Eliseu estava em seu lugar, pelo Adonai precisou dele agora no outro reino, no Reino do Sul, para repreender o rei e condenar o rei, porque ele condenou por a carta profética e se cumpriu. Amén. Y aconteció que después de mucho tiempo, después de 2 años, se le salieron las entrañas a causa de su enfermedad y murió de esa grave enfermedad. Y su pueblo no le quemó olor como quemaron a sus padres. De 32 años tenía cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. Y le salieron las entrañas sin parar y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Certo? É uma morte terrível que passou com ele. Okay? Uma condenação enviada por um profeta que supostamente. Agora eu pergunto, ele escreveu a carta do céu? Claro que não. Claro. Ok? Ele estava no outro lado, escrevendo a carta e condenando ao rei. Por que é importante ele ter texto e contexto? Para que tu veja quantas evidências há que Elias não está no céu. Um só necessita ser honesto com sua interpretação da escritura, para dar-se conta de que Elias escreveu uma carta ao rei Jorão, rei de Judá, depois de que supostamente foi transportado ao céu. Isso prova que Elias não se ascendeu ao céu em um carro de fogo e permanece ali até o dia de hoje, como ensina dogmaticamente alguns, senão que foi transportado a outro lugar da terra. Do texto da carta queda claro que Elias la escreveu depois que estes acontecimentos houveram ocorrido, porque habla que deles como acontecimentos passados e da enfermidade como acontecimento futuro.
A existência da carta prova não só que Elias estuvo na terra, sino também que seguiu o desenvolvimento dos acontecimentos. A carta entregada foi reconhecida como suya, o que demonstra que se sabia que estava vivo em algum lugar. Recordando que Joram asumió definitivamente el trono después de Josafat. Cuando Elías subió, Josafat todavía reinaba. Este intervalo de tiempo entre la ascensión de Elías y la carta debe agregarse al tiempo del reinado de Joram, que fue de 8 años. Eso lo vemos en 2 Crónicas 21:5. Elías no fue arrebatado ni trasladado, sino transportado a una región segura. Amén. Por esta razón no se presentó al rey Joram, sino que se lo comunicó por carta. Interessante que qual era a questão com Elias? Por que Adonai protegia tanto Elias? Porque ele foi um profeta que condenou as malas atitudes dos governantes de Israel. Se havia um homem que os reis corruptos de Israel e de Judá queriam matar Elias, entende? E Elias foi por isso que quando habla do espírito de Elias nos últimos dias, é o mesmo espírito. E profetas não que adivinham o futuro dentro de uma igreja, de seus membros ou coisa assim, mas sim de pessoas que amam o pecado por seu próprio nome. Elias era um profeta especial porque todos os profetas fizeram, de certa maneira, essa repreensão a governantes e a personas. Elias foi usado muitas vezes, em muitas maneiras, em muitos reinados, para repreender a idolatria, o paganismo e o pecado dos reis de Israel. Então havia muita gente que queria matá-lo, por isso que havia uma proteção especial sobre ele, para poder, porque ele era o mensageiro realmente da desgraça para os reis pecadores, a desgraça para as pessoas pecadoras. Então hoje o espírito de Elias, conforme o estudo profético, se manifesta e vai se manifestar cada vez mais, não para poder adivinhar o futuro da gente, ou para dizer quem é mais santo numa igreja, não. Ele é espírito do profeta Elias, que é o mesmo espírito de Adonai, que atuava no profeta Elias, vai venir nos últimos dias para condenar o pecado da gente, principalmente os governantes e também os governantes religiosos que profanam a lei do Criador. Okay. Si llevamos eso en un micro, estamos hablando de un macro, llevamos eso en un micro, nos damos cuenta así, que persona que llama al pecado por su nombre siempre recibe un poco más, o sea, recibe un cierto rechazo, un maltrato y todo más. Eso es un micro. Ahora, hablando de este macro, hablar de las transgresiones, de todas las injusticias de los gobernantes, la persecución es mucho mayor. El desprecio, el rechazo es mucho mayor. E Elias passou com isso. Elias viu isso. Entende? Então, por isso essa proteção de Adonai de carregar ele de um lado para o outro. De repente coloca Eliseu, e Elias coloca ele jubilado, precisou de Elias novamente. Vai escrever uma carta e condenar o rei. Elias passou toda a sua vida sendo perseguido ferozmente e, como sempre, uma vez mais, estuvo escondido. Elohim incluso alimentou milagrosamente a Elias para que não tivera que exponer-se e ser descoberto mentre estava escondido de seus inimigos. Quando isto volveu a ocorrer no caso do 2 Reis 2:16, Eliseu, sendo aprendiz obediente de Elias, soube que era inútil e que não devia ir buscá-lo, porque ele estava escondido pelo próprio Elohim. E de onde foi transportado Elias? A algum lugar no reino do sul. Ok? Foi profeta no reino do norte, Israel, e foi transportado por Elohim, por Deus, para ser profeta no reino do sul, em Judá, de uma forma mais oculta. Por isso profetizou contra o rei de Judá, Joram. Quanto tempo viveu a Bíblia? Não nos revela. Certamente Elias morreu pouco depois. Ok? Ele não foi ao Senhor. Os heróis da fé. Está lá em Hebreus capítulo 11, os heróis da fé. Também entre eles está o nome de Enoque. E vamos comparar isso, porque agora Eliseu creio que já está claro, verdade? E agora Enoque. O que passou com Enoque? Hebreus capítulo 11, no Novo Testamento, habla dos heróis da fé. E aí há um contexto que é interessante entender o que se passou com Enoque. Ok? A carta dos Hebreus destaca aos homens como Abraão, Noé, Abel, Enoque, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e muitos outros como heróis da fé, porque morreram em la fé, em defesa da verdade e da verdadeira fé monoteísta, na crença em um só Elohim. Hebreus 11, 4, 5, 7 e 8. Enoque também morreu, por gentileza. Sí, este también se cuenta como muerto. Enoc fue trasladado, llevado de un lugar a otro.
para no ser asesinado en esas circunstancias. El libro de Génesis registra que los días de Enoc fueron 365 años. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. Gênesis 5, 23 e 24 habla exatamente sobre isso. Todos los días de Enoc fueron 365 años. Enoc caminó con Dios y no apareció más porque Dios se lo llevó. Pero se levou para onde? Se levou Elias também. Pero para onde? Então, acá seria um bom momento também para dizer: Enoque foi levado ao céu. Porque Deus o levou ao céu. Porque Deus o levou para estar com ele. Ele diz aqui: Enoque caminhou com Elohim. Quanto tempo caminhou com Elohim? 365 anos. Ok? E não apareceu mais. Ninguém mais o viu. Porque Deus o levou. Pero levou para onde? Ok? Aonde? Segundo o dicionário português online, trasladar significa transporte, ação de trasladar, trasladar-se de um lugar a outro. Ok? Hebreus 11:5 aqui diz: Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver muerte y no fue encontrado, porque Dios lo había trasladado. Porque antes de su traslado obtuvo testimonio de que había agradado a Dios. Enoque não foi levado ao céu, ao contrário, foi levado por Elohim a outra parte dessa região. Como aún não havia legado a hora de sua morte, pero depois também morreu, e em Hebreus há testemunho de que tanto Enoque também estão mortos Moisés, Enoque, Moisés, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gedeon, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os santos profetas. Todos esses morreram, diz lá em Hebreus 11:13. Então tu vai ver a lista dos heróis da fé, verdade? Que Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ok? Mas não significa que ele não morreu. O texto diz: foi trasladado para não ver morte, para não ver pessoas morrendo, para não ver morte mais, não ver mais pessoas morrendo. Pero não diz que ele não morreu, que ele foi trasladado sem morrer. Porque existe a teologia dizendo assim: a diferença de Enoque na teologia, não é como nós outros, é teologia. Okay? Enoque, Moisés e Elias. Enoque simboliza as pessoas que vão para o céu sem conhecer a morte. Moisés representa as pessoas que vão para o céu depois da ressurreição, porque se cria a teologia que ele morreu, ressuscitou e foi para o céu. Então serão as pessoas que morreram e vão ressuscitar para ir para o céu. E Elias simboliza as pessoas que vão ser levadas para o céu, ok? Também sem ver a morte, mas serão levadas ao céu de uma forma extraordinária, ok? Então isso diz a teologia. Pero a gente viu que Enoque está na lista dos homens da fé, heróis da fé, e no final do capítulo de Hebreus 11 diz: todos esses morreram em la fé. Então o que o texto confirma? Que Enoque também morreu em la fé. Então ele não foi para o céu sem morrer. Ele foi trasladado para não ver a morte, pero morreu, está morto. Está lá em Hebreus capítulo 11:3, nós vamos ver, por gentileza. Todos guardan silencio en la fe sin haber recibido el cumplimiento de sus promesas. Qual é o cumprimento das promessas? Vida eterna. Ok? E nenhum deles receberam. Pero mejor se miraron los pies y saludaron y confesaron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Todos eles guardaram silêncio. Todos eles morreram e não receberam nenhuma promessa. Amém. Moisés não foi ao céu. Hebreus 11, 24, 27, 29, 32, 39 e 40. Por gentileza. Por una obra de fe, Moshe no permitió que le llamaran hijo de la hija de Faraón, es como un título, por el cual sería mayor, el cual continuó sufriendo con el pueblo de Elohim en lugar de desear gran placer en la iniquidad por un tiempo. Por obra de fe abandonó Egipto y no temió la ira del rey. Por eso fue preservado por el reposo, viendo lo que no se puede ver. Por obra de fe, los israelitas cruzaron el mar rojo como si fuera tierra seca, en el que aquellos egipcios se ahogaron. ¿Y qué más debería decir? Porque el tiempo es muy corto. Si quiero hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de David, de Shemuel y de los demás profetas. Y todos estos dieron testimonio por obra de fe y no alcanzaron la promesa. Elohim ha establecido algo que es más excelente,
que no está completo sin nosotros. Amém? Então todos eles receberão a promessa junto com nós outros. Está claro? Todos eles fizeram sua parte, creram, tiveram fé e morreram em silêncio aguardando a promessa. Elohim estabeleceu algo mais excelente, mais lindo, que não está completo sem nós outros. Então nós outros vamos estar com eles para receber todos juntos a promessa. Significa que eles não foram para o céu, não ressuscitaram, não estão ali e não receberam a promessa todavia, e receberão junto com nós outros. Enoque, Moisés e Elias morreram e esperam a ressurreição. Veio que os judios lhe dissem a Yeshua, ao Messias, Juan 8, 52, 53. Los judíos le dijeron: ahora sabemos que tienes demonios. Abraham murió y también los profetas. Y decís: si alguno cumple mi palabra, nunca probará la muerte. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser? Então essa acusação dos judeus contra Yeshua, esse ataque, verdade, está falando exatamente de que eles creiam, que nós creemos também, verdade? O ponto é aqui, não o ponto da discussão. E sim, os profetas também morreram. Tá? Enoque é considerado profeta, Moisés é considerado profeta, Elias é considerado profeta, Abraão é considerado profeta, okay? Yeshua é considerado profeta, morreu, pero ressuscitou. O único que foi ao céu é aquele que do céu abajo. Así, Sí, para agregar, te das cuenta que en este versículo vemos que estos judíos le decían a Yeshua: los profetas también murieron. Sí. ¿Quién pretende ser? En una acalorada discusión. Entonces, este tema de que Moisés, Enoc, Elías fueron arrebatados, fueron al cielo, es algo de esta época. Cristianismo. Cristianismo. O sea, en esa época, en la época de estas personas, No creían. ellos ni tenían la mínima intención de pensar que alguien iría al cielo o sería arrebatado. No existe si analizamos este contexto. No solo este, sino todos los demás contextos. Entonces, esto es algo que surgió no hace mucho como consecuencia de una mala interpretación o una mala intención. Una mala interpretación con mala intención de poder manejar y crear nuevas doctrinas. Es lo que se hace mucho. Se hizo mucho y hoy en día. E a doutrina de temor. A doutrina de temor. Então, se tu tem que ser bom, vai para o céu, ou você vai para o inferno. Entende? Exato. E daí, não, que Elias foi para o céu. Então, não há registro que eles foram para o céu. E sim, pelo contrário, há registro que eles morreram. E como te disse, o conhecimento judio de época do Messias e dos nossos antepassados hebreus, entende? Nunca nenhum deles acreditou. Isso é uma fora de pensamento de que alguém iria para o céu. Não existia Não existia essa esse ideia. conceito, essa ideia. Não existia. Okay? Amém. Os judeus sabiam que Elias, Moisés e Enoque haviam morto, os três eram profetas. O mesmo Pedro confirma a morte de muitos. Os padres dormiram, em 2 Pedro 3,4. Os que dormem, confiando no Messias, já andam mortos, disse Paulo, pelo Coríntios 15:18. A imortalidade espera o despertar de nossos corpos e o regresso de Yeshua, como está em 1 Coríntios 15, 54, 1 Tessalonicenses 4, 17 e João 5, 29. Não antes. Nenhum que confiou em Elohim antes ou depois do Messias foi despertado para receber a vida eterna das promessas. Nenhum foi levado ao céu com seus corpos transformados. E entre os imortais, nada senão o solo de Yeshua ascendeu ao céu, como está em João 3, 12, 13, por gentileza. Si hablando de las cosas de la tierra no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino aquel que vino del cielo, el Hijo del Hombre. E deixou bem claro isso? Clarito. Claríssimo. Elias, Moisés e Enoque, junto com outros, se encontram na tumba, esperando a lação do rei de Yeshua, Messias, de colocar seus inimigos baixo os pés para destruí-los, e o último inimigo a ser destruído será a morte, mediante a ressurreição à vida eterna. E em Hechos 2, 29 e 35, o que diz? Hermanos, permitidme deciros libremente acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Está muerto, sim. Por lo tanto, siendo profeta y sabiendo que Elohim le había prometido con juramento que haría sentar en su trono a uno de sus descendientes, previendo esto, David habló de la resurrección del Mesías, que su alma no quedaría en el Seol. A sepultura. Olha que interessante que Davi teria o mesmo conceito, como profeta. Ya lo tenía profeta. claro, Claro, clarísimo. claro. Ni su carne ha visto corrupción,
ahora ha resucitado este Yeshua, Elohim, del cual todos nosotros somos testigos. De modo que, exaltado por la diestra de Elohim y habiendo recibido del Padre la promesa del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, derramó esto que ahora veis y oís. Porque David no ha subido al cielo, pero él mismo declara: dijo Elohim a mi maestro, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Davi é profeta, Davi é um santo, verdade? Um santo homem, verdade? Digo que santificado, verdade? Para que os cristianos entendam, verdade? E não subiu ao céu. Y no subió. Aqui está claro, Clarísimo. dizendo, ok? 1 Coríntios 15, 12, 23, 25 e 26, é o que diz. Y si se predica que el Mesías resucitó de entre los muertos, ¿por qué algunos de vosotros dicen que no hay resurrección de los muertos? Pero si no hay resurrección de los muertos, tampoco el Mesías resucitó. Y si el Mesías no ha resucitado, entonces nuestra predicación es vana, y también vana es nuestra fe. Sim. Y así también nosotros somos considerados testigos falsos de Elohim, que resucitó al Mesías, a quien sin embargo no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Aí está. Porque si los muertos no resucitan, tampoco el Mesías resucitó. Y si el Mesías no ha resucitado, vuestra fe es vana y todavía estáis en vuestros pecados. Mira, que importante. Qué claro y qué tajante, ¿verdad? Tem que haver ressurreição. Sim. Por lo tanto, aquellos que durmieron en el Mesías también están perdidos. Si es solo esta vida lo que esperamos en el Mesías, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero en realidad, el Mesías resucitó de entre los muertos, siendo primicias de los que O duermen. primeiro a ser ressuscitado. El primero. Sim. Porque así como por un solo hombre vino la muerte, así por un solo hombre vino la resurrección de los muertos. O primeiro, Yeshua. Porque así como en Adán todos mueren, así en el Mesías todos serán vivificados. Amém. Pero cada uno en su orden. Primero el Mesías, Amém. luego los que pertenecen al Mesías en su venida. Venida, amém. Porque debe reinar hasta haber puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Ahora, el último enemigo que será destruido es la muerte. Amém. Amén. Qué claro este versículo. Amém. Muito lindo, muito claro, porque agora, ler um versículo desse no início do estudo, quem sabe vai ficar muitas pontas, né? Soltas. Pero lendo esse versículo no final do estudo, te deixa agora muito claro, muito, Unen los cabos. sim, una todo e fica muito claro tudo isso. Entende? Por isso, agradecemos a tua presença com nós outros, verdade? E nos ver e nos assistir. E dependimos, é um tema importante. Tem que ter paciência para escutar, para estudar. Os vídeos estão aí para isso, verdade? E para sacar uma própria conclusão, agarrando a Bíblia Sagrada, lendo o contexto, esse contexto, para sair da ignorância ensinada pelas religiões. Ok? Nada foi ao céu, você veio para o céu desceu. Onde está Enoque, Elias e Moisés, tudo isso é muito importante saber e compreender. Porque esse estudo vai dar abertura para os próximos temas. Ok? Que vamos falar sobre a morte e os mortos e também o inferno da sepultura. Então vamos entender tudo isso. Esse tema é só o início. La base. A base, porque agora vamos entender aonde estão os mortos, o que é a morte, ok? Vamos entender o que é o inferno, o que é o inferno, o que é, por que essa tradução Seol, Hades, Tártaro, Guerrinon, vamos entender tudo isso, ok? Texto e contexto, é muito importante que esteja com nós. Amém? Agradeço a tua presença, agradeço também o apoio da Zirilene e quero dar uma bendição, agradecer ao nosso Padre. Amém. Bendição depois de estudar na Torá. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan לנו תורתו תורה אמת, והעולם נתן בתוכנו, Baruch atah Yahweh Eloheinu Torá. E tu és tu Yahweh, Rei do Universo, que nos disse su Torá, tua instrução, uma instrução de verdade, e que é implantado em nossa vida, em nosso interior da vida eterna. E tu és tu, Yahweh, dador de la Torá. Amém e amém. Baruch atah Adonai Haimarech et te amo Israel Bashalom. E tu és tu, Yahweh, que brilha sobre Israel com Shalom. Amém. O que hace Shalom em seus céus, que haga Shalom com nós outros aqui na terra e com todo Israel, que se disse Amém. Amén. Shalom Aleichem, Saludos. bendiciones, Saludos. graças por todo e esperamos vocês no próximo vídeo. Deixa o like, comparta e estamos juntos. Bendiciones. Amén. Shalom a todos. Shalom.